Sabadão é dia do quê? É, pai, dia de Thiago Responde. Nós tá como hoje? Hoje o meu editor tá feliz da vida, porque a gente trocou a câmera aqui, que ele tava bolado. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ô, Lucão, conta pra galera como é que você tá com essa câmera nova aí. Eu me sinto f***. Bom, brincadeiras à parte, hoje eu selecionei um tema específico pra gente falar aqui no Thiago Responde, que é sobre carreiras. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? Eu fiz essa postagem aqui, que você... Oh, fica quieto aí, pai. Silêncio! Fiz essa postagem aqui que você tá vendo na tela. E aí eu escrevi assim, ó: envie perguntas sobre carreiras. Foi isso que eu falei lá, né? E aí a galera viu pergunta de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Não, que coisa absurda. Mas enfim, vamos responder perguntas sobre carreira. Primeira pergunta do @David_MDNC. É tipo MMC aqui, né? Tenho chances de conseguir um emprego num banco sem faculdade, apenas com a CPA 20? David, resposta pra você é a seguinte: sim, você tem, mas não vai ser fácil a tua jornada, tá? Inclusive, recentemente, quando eu comentei um vídeo, quando eu comentei lá no Instagram que sem faculdade você não ia conseguir entrar, muitas pessoas responderam o Instagram pra mim e falaram assim: Thiago, olha só, existe um programa X, o programa Y, que dá mais oportunidades para quem não chegou na graduação ainda. Um exemplo que eu posso citar de feedbacks que eu recebi é um programa da Fundação Bradesco, que ela dá oportunidades para jovens que não entraram na universidade. Então, a resposta para sua pergunta, David, é assim, ó: sim, é possível, mas não é fácil. Porque, veja bem, vamos pensar, eu sempre falo assim, a gente tem que olhar do outro lado, pensar com a cabeça de quem está lá do outro lado. Pensa no recrutador, tá? No gerente de RH, no gerente de agência, na consultoria que está fazendo o processo seletivo. Ela tem milhões de candidatos com graduação. Entre esses milhões de candidatos com graduação, ela tem algumas centenas de milhares com CPA 20. Agora eu pergunto para você, por que o recrutador ia chamar você sem a graduação? Sendo que a oferta que ele tem de gente com graduação é muito maior. Então essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, como resposta, eu diria sim, é possível, mas o seu desafio é muito maior. Se eu pudesse dar um conselho se inscreva em uma faculdade, respeitando, claro, as suas limitações geográficas e financeiras, mas na medida do possível se matricule numa faculdade, porque isso vai mudar o teu jogo quando a gente fala de processo seletivo, tá bom? Depois tem mais uma pergunta dele. O Rodrigues Giovanni: como se tornar um broker de sucesso? Cara, eu não sei te responder porque eu não fui um broker de sucesso. Eu nunca trabalhei como broker. Então, não faz sentido pra mim responder alguma coisa que eu não tenha vivenciado. Então, desculpa não te ajudar com isso, tá? Depois o Vitor: dicas para jovens, entre parênteses, aprendizes, estagiários ou até recém-contratados. Excelente pergunta. É o seguinte, e aí mais uma vez a gente tem de sempre olhar para a questão da oferta e demanda. Cara, você acabou de chegar em uma instituição como jovem aprendiz, como estagiário ou recém-efetivado. Pense o seguinte: do lado de fora da porta tem milhões de jovens querendo a tua vaga. E eu não estou exagerando, milhões de jovens querendo a tua vaga. Então, o que você precisa fazer para que você consiga ter uma carreira de sucesso? Sempre estar acima da média. E eu vou te explicar isso. Quando eu falo estar acima da média, você vai olhar os teus colegas de trabalho, seja os jovens aprendizes que trabalham com você, ou até mesmo a galera que já trabalha na instituição, que tem um sentimento de, tá bom assim, é assim mesmo, não precisa tanto esforço. E aí se você faz um pouquinho a mais, você já se destaca da multidão. E o que é fazer um pouquinho a mais? Bom, se você acabou de entrar no banco como jovem aprendiz, por exemplo, você não vai ser... não é obrigatório você ter, por exemplo, a certificação CPA 10. Então, se você busca essa certificação como diferencial, você já está se destacando. Agora, se você está em um cargo cuja obrigação é ter a certificação CPA 10, entrega a CPA 10 para cumprir a sua obrigação e já busca a CPA 20, já busca a CEA e vai avançando. Ou seja, não espera que o teu gestor, ou o teu contratante ou a instituição diga o que você tem de fazer para melhorar o teu currículo.
Lembra, inclusive eu postei um vídeo aqui esses dias no nosso canal falando o seguinte, né? Lembra que a sua carreira, ela é maior do que o seu emprego. Portanto, o teu processo de preparação, ele precisa ser pensado na sua carreira, não no que o seu empregador te exige. Portanto, faça sempre aquilo que está dentro do seu alcance, mas de preferência mais do que o teu empregador te exige. Assim você vai ter espaço na instituição que você está, fora dela, ou até mesmo no mercado, seja lá como for, tá bom? Depois, CPA 20 a mais de 1 ano, cargo de caixa, CEA semana que vem. Será que a promoção vem? Perguntou a Samira. Claro que eu desejo que sim. Mas olha só, Samira, sendo muito honesto, e aqui eu não tô falando isso pra encher linguiça não, tá? Eu não vi até hoje nenhum profissional que tenha tirado a certificação CEA que essa certificação não impactou positivamente a vida desse profissional. Seja uma promoção interna, seja um convite para trabalhar numa outra instituição, mesmo que esse profissional não tenha aceito. Mas é importante também deixar claro que não é um passe de mágicas. Não é assim, fiz a prova hoje, passei, amanhã vou ser promovido. Não. Depois que você tira a certificação, tem um novo processo, que é fazer com que as pessoas, que os seus pares, que o seu gestor, que o seu superintendente saiba que você tem essa qualificação. E quando eu digo fazer isso, não é necessariamente sair cantando, olha como eu sou bom, eu tenho a certificação CEA, mas melhora o seu LinkedIn, coloca isso lá no seu LinkedIn, começa a interagir com as pessoas da sua instituição para que elas notem que você tem a certificação CEA. E isso, com certeza, vai ser um divisor de águas na sua carreira e eu desejo, claro, que você seja promovida. O L. Cobbs. Trabalho atualmente numa agência de varejo com CEA. Como faço para trabalhar, ele fez essas duas perguntas aqui, né? Diretamente na área de investimentos, assets e etc. Bom, você já tem a certificação necessária para isso, tá, Wellington? E aí, mais uma vez, a resposta que eu tenho para te dar é a mesma que eu dei para Samira. As pessoas precisam saber que você tem essa certificação. Então, eu não sei qual banco você trabalha, mas os bancos normalmente têm os processos de recrutamento interno. E se você pudesse candidatar a essas vagas, ou mesmo que você não se candidate às vagas, você já falou com um gestor destas áreas? De repente fala assim, olha, gestor da área, eu sei que você está sem vaga agora, mas eu sou da agência X, eu tenho essa certificação e eu estou pronto para trabalhar nessa área. Você precisa ser lembrado com relação a isso. Então, o passo agora, você já tem uma certificação que é extremamente importante, o passo para você agora é fazer com que a pessoa que precisa te contratar saiba que você existe. Saiba que, além de você existir, você tem qualificação para isso. Meu celular está tocando aqui porque eu tenho reunião daqui a pouco. Matheus perguntou, carreira em cooperativa ou banco? Tô pensando no Cicobi como cooperativa. Cara, depende de tudo. Cooperativa é um mercado que não para de crescer. E eu recomendo muito que as pessoas olhem para a cooperativa com bastante carinho no desempenho da sua carreira, mas eu não consigo dizer qual dos dois que é melhor. Você vai encontrar coisas positivas no banco e contrapartida na cooperativa. Então, uma coisa que eu posso falar, em linhas gerais, os bancos pagam melhores salários do que as cooperativas. Em linhas gerais. Por outro lado, em linhas gerais, quando eu falo linhas gerais é porque existem exceções, tá? Por outro lado, em linhas gerais, a cooperativa tende a ter um ambiente um pouco mais harmonioso, vamos dizer assim, para trabalhar, porque você tem uma relação muito próxima ali com o presidente da cooperativa, com toda aquela associação, coisa que você não tem no banco. Então, se você entra no banco, você jamais vai conseguir falar com o presidente do banco. Se você entra numa cooperativa, é bastante provável que você tenha uma linha direta com o presidente. Então, esse processo de você mostrar o seu trabalho, de crescer lá dentro, tende a ser também mais saudável. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Claro, tem as exceções. Aliás, se você trabalha numa cooperativa, você sabe do que eu estou falando, para quem está vendo esse vídeo, tá? Depois o Gui perguntou sobre investimentos. Não vou responder sobre isso aqui, posso responder lá no Insta. Pergunta do Bruno. Essa aqui é sensacional, tá? Bom, eu vou deixar do Bruno pro final, eu gosto dessas coisas. Guilherme, dá pra entrar no Itaú ou Bradesco com 27 anos? Soube que só contrata escriturário e estagiário. Não, não é verdade. Dá pra entrar com 27, com 28, com 29, com 30, com 35.
faz uns 15 dias que eu vi uma pessoa entrando no Itaú com 39 anos de idade. Então não tem nenhum problema com relação a isso. Agora, se você for concorrer a cargos iniciais, a sua idade pode ser relevante, mas 27 anos você está super jovem. Sica Ribeiro, quais as principais carreiras que tem o CEA? Principalmente consultor de investimentos, que é isso que ele é habilitado. Então ele pode trabalhar como consultor dentro de uma instituição financeira, sendo funcionário ali de um banco, isso é possível, tá? Mas ele também pode trabalhar como consultor de investimentos independentes. Para isso, ele precisa se credenciar à CVM, que aliás tem um vídeo aqui onde eu mostro o passo a passo para você se credenciar na CVM. Quando eu fiz o meu credenciamento, eu registrei e deixei aqui. Eu vou colocar o card, eu acho que é desse lado que aparece aqui, para você dar uma olhada. E por falar em credenciamento em CVM, eu vou fechar esse vídeo com a pergunta do Bruno. Acredita que a CVM vai acabar com a festa dos influenciadores? Resposta: não, não vai. Não tem como ela fazer isso. Veja bem, a CVM ela não tem nenhuma força legal sobre quem não é regulado. E ainda que tenha, ela estaria cerceando a liberdade de expressão das pessoas. Então eu, Thiago, eu sou consultor de investimentos credenciado à CVM. Portanto, eu sou regulado pela CVM. Então, o que a CVM fala, eu tenho que obedecer e fazer conforme diz a regra, senão ela pode caçar minha licença, tá? Isto é uma verdade. Um analista de valores mobiliários, ele é credenciado à CVM e aí sim ele precisa ter alguns cuidados para falar sobre isso, para falar sobre investimentos, para não correr o risco de, perder a sua licença, ou 2, ele pode sofrer algum tipo de sanção disciplinar, inclusive eu até responder criminalmente por isso, inclusive eu, se eu fizer alguma coisa errada, eu estou sujeito a isso porque eu me submeti a essa regulação obviamente, em função do meu trabalho, tá? Então, se você for lá no site da CVM, meu nomezinho tá lá. Agora, pensa aqui comigo. Vamos pensar aqui no seu José da esquina aqui. O José da esquina, a CVM pode falar alguma coisa para ele? Não. Então ele fala o que quiser. O ponto é o seguinte, né? O que eu acho que essa mudança que a CVM está querendo trazer para o mercado de influenciador é o seguinte: o influenciador vai querer se enquadrar nisso para ele ter mais autoridade no que ele está falando. Só que um influenciador que não faz nada com relação a isso, que não tem a certificação, mas continua falando de mercado, e de maneira que a CVM entende que ele deveria ter uma certificação, aí o Ministério Público vai ter que solicitar uma investigação, tem todo um processo para isso que não envolve a CVM, porque quem não está cadastrado na CVM não é regulado pela própria. Portanto, ela não tem como chegar pro seu José da esquina e falar: ei, seu José da esquina, você tá fazendo vídeo aí falando de ações, você não pode. Aí o seu José vai falar assim: por que eu não posso? A gente não vive num país onde eu tenho a liberdade de expressão, certo? Então eu não acho que ela vai acabar com a farra dos influenciadores, mas eu acho que os bons influenciadores, que eu sei que existem, que querem continuar levando conteúdo de relevância para sua audiência e falando do mercado de uma maneira séria, esses influenciadores, assim como eu, eles vão querer ter a certificação, eles vão querer estar cadastrado lá na CVM, estar regulado pela CVM, porque isso traz mais autoridade e mais notoriedade para os seus respectivos trabalhos. Pelo menos é isso que eu imagino que deve acontecer. Então não acho que a CVM vai acabar com essa farra, se é que a gente pode chamar de farra, porque tem muita gente boa falando de finanças por aí, certo? Mas para quem é regulado, os consultores, os analistas e até os agentes autônomos de investimentos, deve vir aí mais regras para que a gente, ao expor a nossa opinião, ao falar de mercado, ao falar de valores imobiliários, tenhamos mais cautela com isso para não induzir a nossa audiência ao erro. E se você me acompanha aqui há um pouco mais de tempo, você sabe o cuidado que eu tenho com relação a esse tipo de informação. Porque eu quero que você que me acompanha possa sempre aprender, ver a prática do mercado, mas questionar e nunca ir porque eu estou falando, porque um outro influenciador está falando, mas que você possa formar a sua própria opinião e tomar uma decisão com relação aos seus investimentos, com relação à sua carreira e tudo mais. Beleza? Então é o seguinte, sabadão, conta aqui pra mim se esse vídeo fez sentido pra você, se eu respondi alguma dúvida que você tinha.
tinha. Se você não tinha, deixa aqui nos comentários. E claro, se esse vídeo fez sentido, compartilha ele com geral. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!